E hoje a gente começa, então, como eu disse para vocês, o estudo de probabilidades, e eu quero concentrar na aula de hoje os conceitos iniciais, tá? E vamos começar algum cálculo, já, alguma extração de cálculo de probabilidades, perfeito? Então, moçada, assim como eu faço toda semana, né? Eu faço as anotações, no final da aula eu disponibilizo no Teams para vocês. Hoje não vai ser diferente. No final da aula, as anotações vão estar no PDF lá dentro do Teams, para quem quiser baixar. Tá? Vai lá em arquivos, material de aula e o arquivo de hoje, com a data de hoje. Tá? E, bom, vocês já devem ter percebido, quem está estudando estatística junto comigo aqui durante as aulas e depois das aulas, que junto com as anotações eu sempre mando no material um resumo teórico que eu preparo, né, separadamente. Hoje, claro, a gente tem a mesma situação. Tá aí o resumo, tá? O que eu vou discutir com vocês hoje, como é bastante teoria, assim, bastante conversa, né? Eu vou repassar esse resumo com outros exemplos, então eu não vou ficar lendo o resumo, eu vou escrever mesmo. Quem quiser pegar o caderno e tomar nota, acho que é melhor. A gente escrevendo, a gente concentra mais e vai assentando as informações no cérebro de forma mais estruturada, tá? Então, eu vou passar por todos esses tópicos aqui, com exemplos paralelos, né? Não vão ser os mesmos exemplos que estão aí, mas até porque você pode estudar, né? Depois, e vai ver que o conteúdo, claro, o conceito é o mesmo, mas está trabalhando exemplos distintos. E perfeito. Então, a introdução, aqui depois você pode ler com mais calma, tá? Eu coloquei essa introdução, uma introdução histórica, tá? Só para dizer para vocês que a probabilidade é um ramo da matemática, um ramo extremamente importante para a sociedade hoje em dia, né? Na estatística, o ramo da probabilidade. Mas é uma coisa que não nasceu ontem, nem 10 anos atrás, nem na Primeira Guerra, nem na Segunda, não. As noções de probabilidade datam de, sabe, 1100, do ano 1100 por aí. Então, uns 800, 900 anos atrás, com estudos de astronomia, né, previsões de eclipse, esse tipo de coisa. E depois, no início do Renascimento, alguns interessados aí em jogos de azar, né, Girolamo Cardano, por exemplo, lá na Itália, tal, que era um médico que gostava de jogo, de dados, de cartas, começou a estudar para ter mais chance de ganhar nos jogos. Né? Então, também conceito de probabilidade. E no século XIX, em 1800 e pouquinho, a gente teve o grande estabelecimento da probabilidade como um ramo da matemática mesmo. O Laplace fez isso, tá? Um matemático extremamente conceituado, famoso, né, no ramo da matemática, na área da matemática. Ele estabeleceu os principais, aí sim, todos os conceitos formalmente de cálculo de probabilidades, propriedades, etc. e tal. Então é isso que eu faço na introdução e aproveito, eu vou pular então toda essa outra parte que vocês podem ler com calma depois, mas aqui na segunda folha tem uns exercícios, ó, e no lado direito tem uma dica de leitura. Eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas eu acho que a leitura é uma das ferramentas essenciais assim para todo cidadão, para todo ser humano. Você tem que cultivar a leitura. Você tem que ler livros. Por falar nisso, essa semana é a semana do livro. Quem gosta de ler, a Amazon, tá? Tem hoje, entra lá no site, lá tem uma promoção de 12 livros, alguns bem bons, inclusive, grátis. Tá? R$ 0, você pode comprar de graça, baixar no seu celular, no computador. Acabei de baixar aqui uma meia dúzia. Mas a dica de leitura de hoje é O Andar do Bêbado, do Leonard Milodinov, assim que lê o nome do cidadão. É um físico, tá? Muito bom o livro, ele fala da história da estatística, né? Especificamente do ramo aí de probabilidades, então do desenvolvimento dessa ciência, não leva conta, sabe? Não tem cálculos, assim, números, quase nenhum. Muito fluida a leitura e muitos exemplos do cotidiano, do nosso dia a dia, onde a gente não percebe, mas muitas vezes eventos estatísticos aleatórios estão presentes nas escolhas que a gente faz no nosso dia a dia e influenciam na nossa vida de maneira direta ou indireta, tá? Então, é um livrinho muito bom, uma leitura muito gostosa de fazer. Recomendo, tá? Quem quiser. Ainda mais que é a semana do livro, né? Então, deixo aí para vocês como leitura. O Leonard Miladinov é um escritor, é um físico muito conceituado, né? Ele trabalhava em parceria com Stephen Hawking, a galera da pesada aí.
E ele escreve, né, divulgação científica, né, história da ciência, como é o caso desse livro, e também escreve bastante sobre, não bastante, mas tem 2 livros, pelo menos, sobre neurociência também, né, a questão do cérebro, funcionamento, memória, e, bom, ele tem bastante coisa, mas a dica de hoje é O Andar do Bêbado, tá? Um livro que fala sobre a história da estatística, tá joia? Tá bom? Então, só respondendo aqui uma pergunta que me surgiu da minha cabeça, né? Não vai cair na prova esse livro, então não vai ter nenhuma pergunta do livro, não vai ser uma prova do livro, é uma sugestão de leitura, uma dica. E depois a Maria Letícia perguntou, já que tem a ver com a matéria, pode ser considerado como horas complementares? Olha, isso aí vocês têm que verificar com a coordenação de cada campus, eu acho, né? Imagino que sim, tá? Mas eu não vou indicar como AC, tá? AC não, é AC, né? Atividade complementar, Eu não vou indicar nesse sentido, tá? Quem quiser ler, leia por prazer. Agora, se conseguir equivaler às horas, tudo bem. Mas aí já é outro pro departamento, não é comigo não, tá bom? Aqui é uma sugestão para diversão. E aí, como lembrete, para a gente encerrar essa parte inicial aqui, aproveitei para destacar, né, deixar aqui na anotação que vai virar PDF, né, para ninguém falar, não, mas você não me falou durante a aula, não está escrito em lugar nenhum. Eu falo toda a aula, mandei mensagem lá no Teams, aí o cara vai falar, não, você não escreveu durante a aula, está escrito aí, tá? Dia 18, a gente faz essa prova semestral, tá joia? Mesmo esquema, tá? Você vai entrar no Teams, faz. Quem quiser entrar no Zoom, eu vou abrir o Zoom no primeiro horário, esse link que a gente está usando aqui. Mas eu não vou ficar dando dica, eu vou ficar online só porque é hora de aula, né? Eu gosto de estar presente, mas não vai ter aula no dia, é só a prova mesmo. Você pode abrir direto o Teams, abre o arquivo, lá o formulário e fica lá fazendo. Tá? Então vamos lá, probabilidades. Muito bem. Probabilidades, eu quero então começar com algumas definições, né, bem básicas assim, para a gente poder estruturar, né? Eu tenho certeza que muita gente já conhece o ramo, alguns cálculos e tudo, mas é bom relembrar alguns conceitos, e quem não conhece, nunca ouviu falar, hoje já vai podendo entrar no mundo aí. Tá? Então, conceitos básicos é a aula de hoje, tá? Na verdade, é conceitos básicos e algumas propriedades já. Propriedades iniciais para a gente começar a fazer contas. Mas agora, nesse primeiro horário aqui, a gente vai fazer mais conversa, mais definições do que cálculos, tá? Então, alguns conceitos. Primeiro, experimentos aleatórios, tá? O cálculo de probabilidade, a definição de probabilidade só faz sentido para experimentos aleatórios. Pelo menos de forma geral, só faz sentido assim. E o que é um experimento aleatório para a gente? Tá? Vou definir aqui bem rapidinho. O experimento a gente define como sendo aleatório se a gente tem ele com mesmas condições. Vou deixar um resumo assim. E resultados diferentes. Deu para pegar a ideia? Não. Tá muito geral isso aí, Pedro. Não dá para pegar a ideia. Primeiro, experimento. É um experimento mesmo, uma coisa que você faz, um teste que você faz e verifica o resultado. Tá? Isso é um experimento. Aleatório não é tipo, vou fazer experimentos aleatórios. Eu vou dar 3 pulinhos, vou correr até a cozinha, depois eu abro a geladeira, depois eu bato palma de novo. Não, não é isso que a gente está falando. Aleatório é a natureza do experimento, que você não conhece, ele tem possibilidades de resultado. Então, o exemplo mais simples, aqui, ó, o lançamento de uma moeda, tá? Esse é o clássico, tá? O lançamento de uma moeda. Por mais que você lance a moeda, lançou agora, você senta na mesa, bonitinha na cadeira, apoia os braços na mesa, pega a moeda de R$1 e joga para cima. Ela cai em cima da mesa e deu cara. Aí você fala, eu vou repetir o experimento com as mesmas condições. Vou sentar na mesma cadeira, encostar os braços na mesma posição, pegar a moedinha, colocar aqui no meu dedo, jogar para cima. Tinha dado cara. A hora que você fala, não, tá tudo igualzinho, vou jogar para cima. Quem garante que vai dar cara de novo? Ninguém. Pode dar coroa, e às vezes dá coroa. Aí, puxa, você fala, não, você fez tudo igual, cara. E deu coroa. Isso é um experimento aleatório. Pega um dado, né, um dado cúbico, tem 6 faces, joga para cima, deu 4.
Aí você faz a mesma posição, média temperatura, velocidade do vento, tudo igualzinho. Aí você joga o dado para cima, dá 3. Caramba! Isso é um experimento aleatório. Tá? Então você mantém as mesmas condições de realização e obtém resultados diferentes. Tá? Uma definição simples. Tá? É aí que a gente vai concentrar o cálculo de probabilidade, para esse tipo de experimento. Tá bom? Então, prosseguindo. Espaço amostral. Tá? Espaço amostral. Muito dessas definições iniciais e de alguns conceitos mais para frente de probabilidades tem correlação direta com o que a gente estuda em matemática, na teoria de conjuntos, sabe? Conjuntos numéricos, conjuntos gerais, que tem elementos, tem união, tem intersecção. Então a gente vai falar tudo de novo, só que no contexto de probabilidades, tá bom? O espaço amostral, e muitos autores por aí, eu vou adotar a letra U para ele, tá? De universo. É o espaço que tem todas as nossas possibilidades, todos os nossos eventos. Tá bom? Então, o espaço amostral contém todos os eventos possíveis. Do quê? De um experimento aleatório, né? Então, a gente vai fazer um experimento aqui que a gente já está assumindo que os experimentos são aleatórios. Tá bom? Então, eu vou dar 2 exemplos, claro, e vocês certamente conhecem, a gente acabou de discutir, são os exemplos que eu acabei de discutir. Né? Vou dar 2 exemplos aqui. Exemplos. No caso da moeda. Né? Então, para uma moeda, qual que é o espaço amostral de uma moeda? Você põe U, né, de universo, espaço amostral. Ah, tem autor aí, Pedro, eu estudei num livro que o cara chamava S, chamava T. Não tem problema. Se você mantiver a coerência dentro né, da argumentação, não tem problema nenhum. Eu uso U, como alguns, na verdade, vários autores. Tá? Conjunto, tá? Então, na verdade, é o conjunto. Vou deixar até aqui. Conjunto que contém todos os eventos. Então, no caso de uma moeda, quais são os eventos possíveis? Cara, coroa. Então, a gente utiliza a notação mesmo de conjunto, tá vendo? Essa notaçãozinha aqui, clássica, entre chaves, a gente tem o conjunto, são todos os elementos que estão aí dentro. Perfeito? Perfeito. E aqui dentro a gente chama cada um desses caras de evento. Né? Eu tenho um evento cara e tenho um evento coroa. No fim, são as possibilidades de resultado do seu espaço amostral. São o que a gente chama de evento. A gente pode ter eventos singulares, assim, no caso de uma moeda. Mas se eu lançasse 2 moedas, eu podia, aí sim, né, combinação. As duas podem dar cara, as duas podem dar coroa, uma pode dar cara, outra pode dar coroa e vice-versa. Então, aí os eventos vão sendo de acordo com o experimento que você realiza. Tá? E o outro caso clássico também é o caso do dado. O dado cúbico. Tá? Um cubozinho, né? Com 6 faces. Dado de 6 faces. Dado tradicional. Então a gente tem o espaço amostral dele, são os resultados possíveis de um dado. Então, entre chaves aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 eventos possíveis. Não tem muito segredo, tá? É isso. O espaço amostral são todas as possibilidades que você tem dentro de um experimento aleatório. Tá bom? E a gente falou de evento, né? Eu falei, bom, são todos os eventos, etc. Então, mas vamos classificar os eventos nos tipos, tá? Então agora eu vou para o ponto 3 aqui. Tipos de eventos. Né? Ponto 3. Vamos anotando junto comigo. E a gente vai avançando. Tipos de eventos. Eu vou tomar como exemplo o dado, tá? Então, vamos pegar como exemplo o dado que eu acabei de anotar aqui. Deixa eu ver se eu consigo duplicar ele. Isso. Então, o exemplo para a gente basear toda a nossa discussão aqui. Vou deixar ele roxinho. Para a gente lembrar só que é o exemplo, tá? O exemplo base, só para a gente fazer a discussão em cima. Então, quais são os tipos de evento que a gente pode ter num espaço amostral, né? Dentro do espaço amostral. Então, primeiro, né? 3.1 aqui.
Tá joia? É o que a gente chama de evento elementar. Tá? Então, o evento, a gente é um subconjunto. Todo evento é um subconjunto. Então, aqui eu posso ter um conjuntinho A. E o elementar é um único evento. Tá? Por isso que é elementar. Um único evento do seu espaço amostral completo. Você vai lá e seleciona um único evento. Por exemplo. Posso ter um outro evento elementar. Eu jogo o dado para cima e tiro 5. Perfeito. Não, eu joguei o dado para cima e tirei 3, né? Então é um outro evento elementar. Assim por diante. Tá bom? Então, vou colocar 3 pontinhos aqui, só para você lembrar. Então, cada, né, elemento particular é um subconjunto, né? Cada elemento particular do seu espaço amostral é um subconjunto, né? O espaço amostral é o conjunto completo. Cada evento caracterizado por um. Cada elemento é caracterizado por um evento elementar. Simples assim. Tá? É mais para a gente definir. Agora vem cá. Então, a gente pode definir o evento elementar como sendo um subconjunto unitário, né? Que só tem um elemento do espaço amostral, claro. Joia? Prosseguindo. Evento elementar, o primeiro, próximo. Evento certo. Evento certo. Tá? Evento certo. Esse certo aqui não é de correto, é de certeza. Tá? Tá joia? Bom, só repassando a essência, o evento elementar é basicamente no seu espaço amostral, voltando um pouquinho aqui, tá? Você escolhe qualquer elemento dele, ele é um evento elementar. Só isso, simples assim. Não tem muito segredo não, é isso. Qualquer elemento dos resultados possíveis é um evento, e a gente chama de evento elementar. Agora o evento certo, o próximo, tá? O 3.2, é quando a gente tem ele, é um evento que é idêntico, né? O símbolo de identidade é esse aqui, ó, idêntico ao espaço amostral. É idêntico ao espaço amostral. O que eu quero dizer com isso? Né? Imagine então que você lançou um dado cúbico para cima e o seu evento seria assim, ó. Por exemplo, né? Para ficar bem simples de entender mesmo. O evento é a ocorrência, tá? É a ocorrência. Quando fala evento elementar A igual a 1, é a ocorrência do resultado 1, tá? No lançamento do dado. O evento, você pode pensar em qualquer tipo de evento, dentro daquele espaço amostral. Então, imagina um evento número menor que 7. Tá? Então, você lança um dado para cima, você tem esse espaço amostral aqui, ó. Eu te pergunto, você consegue imaginar o evento número menor que 7? Você fala, consigo, claro que consigo. Nesse espaço amostral, todos os elementos cumprem a essa condição, né, do seu evento. Ser menor que 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 são menores que 7. São menores que 7. Tá? Então, fechou. Então, no caso aqui, todos os elementos são. Você poderia pensar no outro caso, um evento, vamos pensar assim, qual é a probabilidade, nem pensar em probabilidade, né? Qual que é a chance? Então, vou fazendo para um próximo aqui em Hillary, aqui dentro do evento certo ainda. Imagina assim, ó. Imagina que você joga o dado para cima, aí ele vai cair um número lá, né? Aí se eu perguntar para você, eu quero a condição que eu quero para obter, o evento que eu quero obter aí, nesse resultado, é um número menor que 7. Você nem precisa olhar para o dado. Você fala assim, não, esse evento eu garanto que vai acontecer. 100% de chance. Certeza absoluta. Um número menor que 7, eu jogo um dado para cima, nem preciso esperar ele terminar de equilibrar lá para eu saber que deu um número menor que 7. Tá?
Então, aqui. Pensa assim, nos divisores de 60, por exemplo. Ó. Aí vai ficar mais matemático, né? Divisores de 60. Quais são os números que dividem 60? Vamos anotar todos eles aqui, ó. 1 divide qualquer número. O 2 divide o 60, dá 30, né? O 3 divide o 60, dá 20. O 4 divide, dá 15. O 5 divide, dá 12, né? O 6 divide, dá 10. E dá para continuar, né? O 7 não divide, o 8 não divide, o 9 não divide, o 10 divide, dá 6. E assim por diante. Então você vai ter 10, vai ter o 12, 15, 30, 60. Vai ter vários aqui. São os divisores de 60. Tá? Então isso poderia ser um evento também. Então eu poderia perguntar para você assim, qual que é a chance de eu jogar um dado para cima e a hora que ele cair, sair como resultado um divisor de 60. Um divisor de 60. Você fala, é certeza, é um evento certo, porque dos divisores de 60, os 6 primeiros corresponde exatamente ao meu espaço amostral. Então, qualquer valor que der aqui no meu espaço amostral, no meu sorteio, na hora que eu jogo o dado para cima, eu tenho certeza, né, claro, que vai ser um divisor de 60. E todos os números que pertencem ao espaço amostral, lá, dos resultados possíveis do dado, são divisores de 60. Ou, né, para outra condição, para outro evento, todos são menores que 7. Seria um outro evento. Né? Então, todos são também. Então, a gente tem aqui a mesma condição para o dado. Tá? Então, o evento certo é aquele evento que a gente faz a proposta do evento e a gente verifica que o espaço amostral é exatamente tudo que tem lá. Tudo que tem lá. Tá? Então, isso aqui é todo o espaço amostral. Tá? Para economizar, vou colocar a letrinha U, só para vocês lembrarem que aqui, né? Aqui, o espaço amostral, a gente representa pela letrinha U. Mas você pode escrever também, todo o espaço amostral. Tá bom? Tá joia? Então, aqui são apenas algumas definições bem teóricas, assim, elementares e iniciais, que é bom a gente ter em mente, mas a gente não vai ficar trabalhando com isso o tempo todo e tal, mas os conceitos de evento, né, a gente vai discutir depois união, intersecção e tudo mais. Aí sim. Vem um comentário aqui. Isso, no caso do divisor, o resultado é inteiro, exatamente. Né? Claro, são divisores inteiros, são números inteiros que a gente está trabalhando aqui. Exatamente. No caso dos divisores de 60, tá bom? Primeiro, porque os números do dado, né, são números naturais, na verdade, né, inteiros também, não tem problema nenhum. E os divisores inteiros de 60, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 30 e o próprio 60. Mas a gente verifica isso daí. Beleza, Pamela? Então, eu vou prosseguindo aqui. E daqui a pouco, né, a gente avança, se precisar retrocede um pouquinho. Lembrando que eu daqui a pouco vou mandar o PDF para vocês, tá? Quem quiser copiar, claro, em tempo real, fica à vontade. 3.3, o evento impossível. Uma vez que a gente tem um evento certo, a gente também tem um evento impossível. Né? Ou seja, é aquele que a gente identifica, né, idêntico ao vazio. Ou, né, tem duas representações para vazio na teoria de conjuntos, né? Esse símbolozinho da bolinha cortada, né? Φ, uma letra grega isso aqui, Φ. Tá bom? Então, ou as duas chaves, tá bom? Evento impossível. Jaine fez uma perguntinha. Você circulou esse de verde que é referente às faces do dado e todos são divisores de 60. Exatamente. Tá? Todas as faces do dado são divisores de 60. Claro, o 60 tem outros divisores além desses, né? Estão aqui. Mas para a gente não interessaria. Então, o evento divisor de 60 é certeza que vai coincidir com a face do dado. Você vai jogar um dado para cima e vai tirar um divisor de 60. Tá bom? Você nunca vai jogar um dado para cima e tirar 10, ou tirar 12, ou tirar 15. Apesar deles serem divisores de 60, não tem problema nenhum. Mas um dado cúbico só tem, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essas possibilidades que a gente tem num dado cúbico. Tá bom? Ora, o evento impossível é justamente a contraparte do evento certo, quando você tem certeza. Então, exemplo, né?
tirar um valor, por exemplo, maior que 6. Você consegue jogar um dado para cima, um dado cúbico desses tradicionais, tá? E tirar um número maior que 6? É impossível, né? É impossível. Tá aí. Então, quando você tem uma proposição de evento que nenhum... Então, qual a probabilidade de tirar 7, 8, 9, 10? Esses números são possíveis, são reais e tal, mas dentro do contexto do lançamento de um dado cúbico, isso não faz sentido nenhum. Você não tem nenhum evento, né, aí dentro que atenda à condição da sua proposta. Tá? Então, é o exemplo de evento impossível. Né? Ou então tirar um número menor que 0. Né? Possível também. Não dá. Bom, isso aqui é bom. Alguém está me perguntando, Beatriz, sobre o símbolo, né? Esse símbolozinho aqui, moçada, é quase igual, né? O igual tem 2 tracinhos. Com 3 tracinhos é idêntico. 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 Mesma coisa, né? Assim significa idêntico. Bom, idêntico. Perfeito. Então aqui são, novamente, tá? Reforçando, são apenas definições iniciais. Agora eu vou chamar a atenção de vocês para a gente ainda vai verificar mais 3 tipos de eventos, tá? E os próximos 2 aqui, que são os eventos união e o evento intersecção, esses são realmente importantes. Todos são, né? Mas esses aqui vai ter consequência nos cálculos e tal. Evento união, tá? E a gente representa o evento união pela letrinha U, quando eu quero fazer igualzinho nos conjuntos, tá? Conjunto. Faz a união do conjunto A com o conjunto B. A mesma coisa, a mesma ideia, né? Aqui por trás. Tá joia? E para facilitar, aqui na estatística, a gente sempre vai ter um termo, entre aspas, mágico, que vai aparecer em problemas ou situações que envolvem a união de 2 eventos, tá? Eu tenho um evento A, joguei o dado para cima e obtive um certo número, né? Uma condição, um evento que você propõe lá. E você joga o dado para cima, uma outra situação, um outro evento, tá? Tudo bem. Se eu quero unir esses 2 eventos, então o resultado para a gente vai ser um resultado ou outro, tá? Então, vou colocar entre aspas aí, porque é a palavrinha que sempre vai acabar aparecendo, tá? Um ou outro. Então, vamos ver. Quando a gente tem união, no fim das contas, a gente precisa de 3 eventos, né? Então, por exemplo, vamos pensar aqui números primos, tá? Então, o evento números primos, ou seja, se você jogar um dado para cima, você pode tirar alguns números primos? Pode, né? Quais são os números primos que você poderia tirar jogando um dado para cima, né? Então, ocorrência. Então, o evento é esse aqui, o primeiro evento, né? De número primo. Bom, vou chamar isso aqui de evento A. Né? Dentro do lançamento de dado, quais são os números primos possíveis? 1 não é primo, né? 2 é primo, 3 é primo, 4 não é primo, tirou 4 daí, 5 é primo e 6 não é primo. Lembrando, o número primo é aquele número que tem 2 divisores apenas. 1, o número 1 e o próprio número, no caso aí, ele mesmo, né? Isso. Tá? Então, esse seria o primeiro evento, o evento A. Aí depois a gente vai fazer o outro evento aqui agora, o evento B, por exemplo, né? Ocorrência de número par. Pronto. Então, lança um dado para cima e o evento é ocorrência de número par. Bom, esse é um outro evento. É um subconjunto, um conjuntinho também. Quais são os números pares possíveis de resultado num dado? 2, 4 e 6. Tá? Tá bom? E aí sim, a união seria o quê, né? A ocorrência. Eu quero jogar um dado para cima e observar a ocorrência de número primo. O resultado para mim serve se for número primo ou, tá? Um grandão assim, só para lembrar, ou par.
Então, se tem essa letrinha, essa palavrinha ou, é porque eu quero fazer a união. Tanto faz se ele é primo ou se ele é par. Então, nesse caso, o nosso conjunto vai ficar dado pela uni, né? Então, vamos representar ele assim, ó. Então, é a união do evento A, que são os primos, com o B. Tá? Então, a gente pode colocar aqui embaixo, né? Não vai caber ali a união B, primos ou pares. Quais são os números primos ou pares? São todos eles, tá? Sem repetição. O 2, por exemplo, aparece na tabela, no conjunto de cima e no conjunto de baixo. Não precisa colocar duas vezes o 2, que é o mesmo elemento. 2, 3, 4, 5 e 6. Então, esse é o seu espaço amostral, não, o seu evento, né? União do primos e pares. Então, se você joga um dado para cima e serve para você como resultado o evento ou primo ou par, então todos esses resultados aqui estão dentro do que você espera. O único que não está aí, você vê, é o número 1, tá bom? Não faz parte da união. Então, se caiu 1, ele não pertence a esse evento. Agora, se cair qualquer número diferente de 1, né? 2, 3, 4, 5 ou 6, a gente tem o evento união, né? União de, claro, dois eventos definidos anteriormente. Tá joia? Tá bem? Agora que eu vi só um comentário aqui do Antoniel, professor, o espaço amostral também é U, não dá para confundir. Tem que prestar um pouco de atenção, mas assim, o união, eu faço um U de forma, tá? Não só eu, como em geral, o símbolo matemático para união é um U de forma, tá? U para cima. E o espaço amostral a gente faz um U cursivo, né? Maiúsculo cursivo, assim. Tá? Cuidado aí para não confundir. Mas é assim mesmo. Fica tranquilo que com um pouquinho de atenção a gente chega lá. E no caso do Maurício, ele perguntou no anterior, né? No valor impossível, representa como? No caso do dado, eu escrevo maior que 6. Aqui, por exemplo, né? Esse evento aqui é um evento impossível. Você vai falar evento impossível, né? Vazio. Então, nesse evento aí não tem nenhum elemento. Para tirar um número maior que 6 no dado, é vazio, é um evento vazio. Tá? Impossível. Tá bom? Mas nesses casos não precisa nem representar. Você, na prática, você não vai considerar. É o tipo de coisa que você não considera na resolução. Tá bom? E como complemento, então, à união, a gente tem a intersecção. Quem lembra aí de conjuntos, não deve estar tendo muita dificuldade. A gente tem o evento intersecção. E a gente apresenta pelo U de cabeça para baixo, aí, Antônio. Uma ferradurazinha assim, ó. Tá? E a palavra mágica que vai aparecer, quando a gente for falar em intersecção, é E. Tá? E. É a palavrinha E. Uma coisa e outra. Tá? Então, novamente, aqui a gente pode pensar. Eu vou aproveitar, né? Vou até copiar aqui, ó. Vamos ver se eu consigo trazer aqui para baixo e a gente adapta ele, né? Aqui. Então, dois eventos, novamente, ocorrência de um número primo e de um número par. Só que agora eu quero jogar um dado para cima e o evento que eu quero ver se existe a possibilidade da gente observar é obter um número primo e par. E par. Então, não é ou par, ou primo ou par. É primo e par. Existe algum número primo que seja par? É basicamente essa a pergunta, né? Então, vamos limpar tudo isso aqui. Símbolo também. Então, o que a gente quer desses dois conjuntos, um eu tenho só o primo, né? E no outro eu tenho só o par, o número par. A pergunta está falando o evento que você está querendo criar, primo e par. E par. Então é a intersecção. Ele tem que ser primo e ao mesmo tempo ser par. Existe algum número que respeite as duas condições ao mesmo tempo, ou seja, que pertença aos dois conjuntos aqui? Isso. O único número primo que é par é o 2. Tá? Ele pertence tanto aos números primos ali, o primeiro conjunto, quanto ao par. Então, a intersecção aqui, ó,
A intersecção com B dá apenas o elemento 2. Então, o meu evento ocorrência de número primo e par é só o resultado 2. Então, se eu jogo um dado para cima e pergunto, eu quero obter um número primo e par. Então, o único evento possível, né, é o evento elementar, que vale 2. Mas é possível, tá certo? Tudo bem? Então, até aqui, tudo em ordem para vocês, moçada? Estão conseguindo me ouvir bem, acompanhar o raciocínio? Eu poderia até abrir uma enquetezinha bem rápida, né? Eu vou abrir uma enquete bem rapidinha aqui para não perder vocês nos comentários, tá? Isso, a Maria Letícia me perguntou na prova como é que eu vou fazer os símbolos. Não vai fazer símbolo nenhum na prova, você só vai selecionar a resposta, tá? Não vai ser de escrever nada, vocês só vão... Você escreve se quiser no seu papel, faz as contas e depois você clica na resposta, tá bom? Então, perfeito. Moçada, vamos continuar aqui, a enquete está no ar, né? Já vou fechar ela aqui, acho que a maioria, então, muito obrigado por responderem. A maioria está me ouvindo, está me acompanhando, ótimo. Como eu disse, nesse primeiro horário eu quero construir com vocês esse arcabouço assim mais teórico, para que a gente já comece, né, a poder ter condições de, dali para frente, resolver exercícios. Na aula de hoje mesmo eu já quero começar a fazer exercício com vocês, tá? Isso, tem uma galera comentando aqui que lembra no colegial, tal, que tinha união, intersecção, que tinha os balõezinhos, né? São os diagramas de Venn. A gente vai chegar lá também, pode ficar tranquilo. Claro que no contexto da estatística, aqui no cálculo de probabilidades, tá bom? Então, só repassando o último aqui. Isso. O último aqui, só repassando, a gente acabou de ver, né? Intersecção é quando acontece duas coisas, né? Uma coisa e outra. Então, o evento primeiro, número primo, segundo evento, número par. Na verdade, eu quero um único evento, né? O meu único evento é esse aqui, ó. Eu quero um número que seja primo e par ao mesmo tempo. Então, eu avalio aqui dentro do conjunto dos números primos e dos números pares. Qual os elementos que estão aí dentro simultaneamente? Tanto ele é primo e par, né? Então, você encontra só o 2. Então, o 2 é a sua resposta. E aí, a Daniela comentou, a Daniela perguntou, né? Será isso? Eu podia repetir, acabei de repetir. E o Guilherme perguntou, não, a intersecção pode ser um evento elementar? Pode, exatamente, é o meu exemplo aqui. Mas necessariamente não precisa ser, né? A gente poderia ter outras condições. Poderia ter perguntado aí uma outra coisa, né? A ocorrência de outro tipo de número que desse 2, 3 valores diferentes. Tá joia? Então, vamos prosseguir aí. Tem mais, acho que 2 itens. Tá? Vou fazer o 3.6. É o que a gente chama de, agora, eventos. Isso aqui é meio na lógica também. Mutuamente exclusivos. O que são eventos mutuamente exclusivos? Veja, um evento, a gente diz que é mutuamente exclusivo ao outro, quando não tem intersecção. Matematicamente falando, é quando não há intersecção. Justamente relacionado ao item 3.5 aqui, né? Não há intersecção. E não haver intersecção, né, é quando a intersecção é vazia. Né? Você tenta fazer a comparação dos dois eventos e ver que não tem elemento que pertence tanto a um quanto a outro. Então, o evento mutuamente exclusivo é aquele assim, você tem números que fazem parte de um grupinho lá, uma certa característica. E outros números que fazem parte de outro grupinho, outra característica. E esses dois grupinhos não se falam, não tem ninguém que pertence aos dois, sabe? Então, o exemplo mais elementar possível, né, no caso do lançamento de um dado, a gente pode pensar assim, em números pares, né? Então, pensa no conjunto dos números pares. Para o dado, vai ser o 2, 4 e o 6. Tá bom? Isso. E no caso dos números ímpares, tá? A gente tem um outro grupinho, B. Tá aqui, né? 1, 3 e 5. Agora, se você tentar fazer a intersecção, né?
A intersecção com B, ou seja, eu quero jogar fica absurdo, né? Quero jogar um dado para cima e quero obter um resultado, um número que seja par e ímpar. Tem como? Par e ímpar? Não, né? É impossível, não tem nenhum número daqui de cima que também pertence ali abaixo. Então, essa intersecção é vazio, né? Ou, se preferir, o símbolozinho de vazio, assim, conjunto vazio. Tá? Então, não tem. Ou o número ou é par, ou ele é ímpar. Não tem número que é par e ímpar. Agora, você vê que tem número que é primo e número que é par. E também tem número que é primo e par. Não tem problema. Mas para os eventos mutuamente exclusivos, então, é uma coisa e não alguma coisa. Fica meio estranho, mas eu posso falar assim para vocês. Veja, é como é a dicotomia do mundo, né? A gente pode simplificar o mundo para uma dicotomia. Você pode falar assim, bom, tem dias que chovem. Ótimo, tem dias que chovem. É o evento chuva, né? Você pode falar, bom, mas tem dias que não chovem. Beleza, então no nosso universo aqui, na nossa vida, só tem dois tipos de dia. O dia que chove e o dia que não chove. São eventos mutuamente exclusivos, né? Você não tem, né, o dia que choveu e não choveu. Né? Se choveu, choveu, e se não choveu, não choveu. Ah, mas choveu e estiou. Beleza, mas choveu. Tá bom? Então não tem como, né? Tá, então, só recapitulando aqui, tá? Eventos mutuamente exclusivos quando, tá meio feia a minha letra, né? Quando não há intersecção. Intersecção é isso aqui, ó. Quando não há elementos participantes, né, dos dois eventos simultaneamente. Tá joia? Isso, aí o Antoniel perguntou se esse é muito o que se aplica na lógica de programação, né? Na computação, sim. Né? Toda a lógica computacional é baseada, programação, né, em bits, né, de informação. Ou é 0 ou é 1. Na engenharia, né, corrente elétrica, ou o circuito está funcionando ou não está, ou está passando corrente ou não está. Né? Então, mas eu garanto que na área de vocês, de administração, contábeis, também tem, o cidadão ou pagou o imposto ou não pagou, né? A sua empresa atingiu a meta ou não atingiu. Então, tem essas questões que são exclusivas, mutuamente exclusivas, tá? E vamos passar aqui para mais um item, senão a gente não encerra essa conversa. 3.7. Vou encerrando aqui nos tipos de evento, tá? O último evento que eu quero destacar com vocês aqui é o evento complementar, tá? A gente simboliza esse evento complementar. O evento, você viu que todo evento, ele é um conjunto também. A gente usa uma letra maiúscula, qualquer letra maiúscula, tá? Quando a gente vai falar do complementar, eu ponho uma barra em cima. Então eu vou chamar aqui E, só para você lembrar que é evento, mas poderia ser A, B, C, D. Um evento é uma letra maiúscula, como a gente já viu aqui. Uma barrinha em cima. Isso aqui é que designa que ele é complementar. Tá bom? Isso. Tá bom? Ótimo. E, matematicamente, o que a gente quer dizer com complementar? Né? É o complemento, é aquilo que falta. Né? Então, o evento complementar é basicamente o seu espaço amostral menos o evento que você está estudando. Tá? Então, por exemplo, a gente viu lá em cima, né? Os números primos, né? Por exemplo, é o evento. Evento. Primos. Tá bom? Quais são os primos, né? A gente viu, se eu não me engano, lá era 2, 3 e 5. Tá? Qual que é o complementar? O complementar seria os não primos. Os não primos. Tá certo? Então, você tem o universo. Então, o evento complementar são os não primos. E o que quer dizer os não primos? Eu vou pegar todo o meu universo aqui, o meu espaço amostral, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e vou subtrair o A, que é o meu conjunto dos números primos. Então, se eu subtraio todos os elementos do A, né, então eu tenho o meu, vou até destacar aqui assim, ó,
a barra, né? Então, E barra porque é o elemento, né? Uma letrinha qualquer para o conjunto. Então, se eu descontar lá do 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vier aqui descontar esses caras, 2, 3, 4, 5, 6, então você vai concluir tranquilamente que os não primos, né, o complemento aqui dos não primos, são quais números? São justamente os números que sobraram, né? 1, 4 e 6. Bom? Então, aqui, para você lembrar, né, é o nosso 1, 2, é o conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? E esse aqui é o que a gente acabou de definir aqui. 2, 3 e 5. Joia? Então, descontou um do outro. É eliminar elementos, é limpar elementos, tá? Perfeito. Outro exemplo que a gente poderia fazer, vários aqui, né, na verdade. Eu pensei assim porque a gente já utilizou, mas você poderia pensar... Complementar é sempre o não a alguma coisa. Então, você pode pensar lá nos divisores de 6, tá? Outro exemplo, assim, rapidinho. O elemento, o evento, perdão. Divisores de 6. Quais são os divisores de 6? Vamos chamar assim B. É o conjunto dos números. Quem divide os 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, só os 6, né? Pronto. 1, 2, 3 e 6. 6 dividido por 1 dá 6, 6 dividido por 2 dá 3, 6 dividido por 3 dá 2 e 6 dividido por 6 dá 1. Perfeito. Então, aí se você quisesse fazer o complementar, né? Seriam os não divisores de B. Os não divisores, quais são os não divisores? Bom, de 6, claro, dentro do contexto dos resultados possíveis no espaço amostral de um dado, né? São os números que não pertencem aos divisores. Quais são? Faltou o 4 e o 5, né? Então são eles que são os não divisores. Novamente, não divisores no sentido de resultado inteiro, né? Divisor para a gente de um número é que você divide e o quociente é inteiro e o resto é zero, tá bom? Isso, então você pode pensar como sendo o oposto. É que matematicamente a gente fala oposto de alguma coisa é quando eu troco o sinal. Então, se eu tenho o número 5, o oposto de 5 é menos 5, né? Então, matematicamente, estaria assim incorreto, mas para pensar, para raciocinar, a ideia é essa, é o que complementa mesmo, ali o que está faltando, tá bom? Bom, então os não divisores, então aqui no caso os complementares, né? O evento complementar é sempre o que está restando, o que está faltando, tá joia? É super importante também. A ideia é simples pra caramba, né? Tá bom? Então, se eu falo assim pra vocês, eu fui num rodízio que tinha 30 sabores de pizza e eu experimentei 10 sabores de pizza. Qual que é o complemento disso? Quantas pizzas eu não provei? É meio direto, né? Mas é super importante esse conceito. Falo, não, então, Pedro, você não provou 20 sabores, tá bom? Você provou 10 e 20 você não provou. Aí complementa, né? 10 com 20 dá o total de 30 sabores que a pizzaria oferece. É essa a ideia, tá? Que a gente traz também para caso de, né, eventos probabilísticos, tá? Agora eu vou prosseguir aqui, falei que era o último tipo de evento, né? Vamos definir agora a probabilidade, né? Que é o tema central da aula. Então, item 4, para quem está anotando aí. Probabilidade a gente tem dois tipos, tá? Eu vou primeiro aqui na probabilidade que a gente chama de probabilidade estatística, que é a que a gente não usa, não estuda. Estatística. Ela é experimental, tá? Depende de pesquisa de campo. Vou dar um exemplo para vocês. Pesquisa de campo. Né? Ou seja, o espaço amostral não é conhecido com antecedência. Não é conhecido com antecedência, tá bom?
Tá joia? Então, exemplo, né? Para fechar isso aqui, exemplo. Qual a probabilidade? Você pode pensar na sociedade, perguntas para a sociedade, perguntas sociais, né? Coisas que abranjam muita, muita gente ou informações particulares. Você pode pensar no caso da família, né? Quer ver? É, qual a probabilidade na sua família de uma pessoa se formar no ensino superior com menos de 25 anos, tá? Tá bom? Probabilidade de se formar antes dos 25, pronto. Ou qual a probabilidade de obter o primeiro emprego antes dos 23 anos? Esse é o tipo de coisa que você não conhece a priori. O que você teria que fazer? Você teria que pegar um cadastro de todos os seus familiares, ou se você quiser olhar para a universidade, para a sua cidade, para a sua região, para o seu estado, para o país, para o mundo. Você tem que fazer uma varredura de todas as pessoas que têm 25 anos ou mais, por exemplo, né? E perguntar para elas: você é formado ou não? Você é formado ou não? Sim, sou formado, tá bom. Se você é formado, você se formou antes dos 25 anos, então você tem que ir para campo, fazer pergunta, tá bom? Não é o nosso foco, tá? A gente tem visto muito nessa pandemia probabilidade estatística, né? Qual que é a probabilidade, né? A pessoa vai pro, né, adquiriu a doença, se ela for internada, a probabilidade dela sair do hospital antes de 10 dias, ou se ela for para UTI, qual o tempo médio. Então, essas coisas são estudo estatístico de campo, né? Experimental mesmo. O que a gente vai focar aqui, então eu vou passar até mais rápido, tá? Não quero gastar muito tempo com isso aqui, porque a gente não conhece o espaço amostral com antecedência, né? O espaço amostral aqui pra gente não é conhecido. Porém, em muitos outros estudos, também muito importantes, e para a gente aqui são os mais importantes, a gente vai trabalhar com a probabilidade teórica. Né? Teórica. E é uma definição bem simplesinha, né? Então, para ela, a gente não há necessidade de pesquisa de campo, né? De, né, colocar entre aspas assim, campo, para você já saber que é pesquisa de campo, sair e tal, buscar dados, né? Vou fazer experimentos que abranjam, né, perguntas e tal, você já conhece, né? Espaço amostral conhecido. O conhecido aqui, que eu vou colocar, não é que é dado, tá? É um espaço amostral que você consegue formar, que você consegue, teoricamente, pensar o problema e formar. Então, a gente tem uma fórmula para probabilidade estatística tradicional. Muita gente já deve ter usado por aí. Então, a probabilidade de ocorrer um evento A é definida como NA dividido por NU. Tá? E o que é esse NA? Então, o P de probabilidade, tá? Vou puxar umas setinhas aqui. Então, aqui é a probabilidade. Esse é o evento, né? Já ocorreu números pares, números ímpares, números primos, tá? São aqueles eventos que a gente vinha discutindo aí. O N aqui, então esse NA aqui pra gente é o número de casos favoráveis. Então, se eu estou procurando o número, a probabilidade de obter um número par, eu vou procurar os casos favoráveis. No caso, são todos os números pares. Quantos números pares eu tenho no dado? Eu tenho 2, 4 ou 6. Então, são 3 casos favoráveis. E aqui, número total de elementos, né, ou de elementos possíveis. É basicamente o número total de elementos do espaço amostral, né? Do seu espaço amostral. Tanto é que eu usei a letrinha U ali. Né? Tá bom?
É simples, a ideia é essa. O que a gente precisa fazer é calcular. Aplicar, né, no fim das contas. É isso aí. Tá? Tudo bem? Então, por exemplo, ainda com relação ao dado, né? Vamos tentar fazer um exemplo aqui. Exemplo. Obter exatamente o número 2. O número 2. Lançou o dado. Quero obter exatamente o número 2. Qual que é a probabilidade de obter 2, né? Então, se a gente quiser ser mais formal ainda, né? O nosso evento seria A igual a 2, né? A gente viu que o 2 também é um número que é primo e par, né? Poderia ser o evento obter um número primo e par. Ótimo, é o 2. Então, a nossa probabilidade é calculada como? Probabilidade de obter o evento A, que é o número 2. Quantos casos possíveis, né? Favoráveis aqui a gente tem? O dado você joga para cima, só tem uma face que está escrito 2. Então, é 1 dado favorável. De quantos possíveis? Bom, o dado tem 6 faces que pode ser sorteado. Então, tá aqui, ó, 1/6. Essa é a probabilidade. Tá? Ou, se você preferir, você pode transformar isso em porcentagem, tá? Divide 1 por 6 e multiplica por 100%. 16,67, né, mais ou menos. 16,67%. Aproximadamente. De novo, pode deixar na forma de fração? Pode. Em geral, a gente se comunica mais utilizando porcentagem, tá bom? Então, você poderia ficar calculando a probabilidade de várias coisas aí, de várias coisas. Tá bem? Dentro do evento, perdão, dentro do espaço amostral do dado, qual que é a probabilidade de obter um número ímpar? Bom, número favorável. São 3 números ímpares, né? 1, 3, 5. Um total de, né, números possíveis, 6 possíveis. Então, 3 dividido por 6 vai dar 0,5 ou 50%. E assim vai. Tá bom? Então, a ideia é essa formulinha que a gente vai usar como padrão, né? A partir dela que a gente vai desenvolvendo a coisa toda aqui. Eu não quero me gastar muito em exemplo, porque a gente tem um exercício aqui dos selecionados aqui, ó. Aqui, ó. Exercício 1. Vamos montar ele. Copia. Daí a gente encerra o nosso primeiro horário com um exercício já. Tá? Justamente sobre o cálculo de probabilidades. Tá bom? Então, o primeiro exercício diz o seguinte: considerando as 6 permutações possíveis dos números 1, 2, 3. Opa! Para, Pedro. Como assim? Que bagunça é essa? Não. O que você vai fazer? Vai pegar os números 1, 2 e 3, e ele já fala, vai fazer as 6 permutações possíveis. Bom, primeiro, o que é permutação? Permutação é sinônimo de troca. Troca. Tá? Você vai fazer 6 permutações, uma delas é escolhida ao acaso. Então, primeiro vamos montar essas 6 permutações, depois a gente continua a leitura do enunciado. Então, você vai trocar os números. A ordem dos números. Ó, quando eu coloco 1, 2, 3, eu tenho formado aí o número 123, né? Quando eu faço a leitura completa dos 3, assim. Agora, vamos mexer com os algarismos aí. Ó, se eu mantiver o 1 aqui e mexer nos outros dois, eu tenho 3 e 2. Tá bom? Então, 132 é outro número. Fiz a permutação dos algarismos e obtive outro número. Dá para fazer mais uma permutação? Se eu mantiver o 1 aqui, não dá, né? Se eu mandar o 3 para lá, o 2 para cá, vai voltar a ser 123. Então, vou colocar o 2 aqui agora. Né? E o 1 vem aqui para o meio, por exemplo. Aqui é uma permutação. Eu joguei o 2 aqui para frente, ficou 213. Tá? Se eu mantiver o 2 ainda aí e permutar o 1 com 3, vai ficar 231. Tá joia? Novamente, se você mantiver o 2, agora não dá mais para mexer ali com os outros que sobraram sem repetir, né? Então, o que a gente pode fazer é pega o 3, joga o 3 lá para frente agora. Vai ficar 3, 1, 2, 312. Tá bom? E para encerrar, mantém o 3 novamente, 321. Se você contar aí, vai ver que são 6 permutações.
Eu pergunto para você, dá para fazer uma sétima permutação aí? Aí, Natália, se der certo, aí você me avisa, tá? Alguém consegue fazer uma sétima permutação? Todo mundo consegue, mas eu quero uma sétima permutação inédita, ou seja, que não seja repetida com as demais. Não dá, não dá. É impossível. Impossível. Tá joia? Então a gente tem aí as 6 permutações. Brinde, né? Ele já falou pra gente que são 6. Então a gente já pode ir montando até chegar na sexta. Mas ele poderia não ter falado. Ele fala assim, todas as permutações possíveis dos números 1, 2, 3. Tá? Você ia concluir que são 6. Ótimo. E vamos escolher uma delas ao acaso. Então todas elas formam números, né? Aqui, por exemplo, 231. Ele vai ser escolhido ao acaso. Um desses 6 números. Aí ele começa aí. Qual que é a probabilidade desse número ser par? Par. Quais são os números pares aí? São os números que acabam, né, em 2, 4, 6, 8 ou 0. Aqui a gente tem, esse aqui é par, né, o 132 e o 312. Tem mais algum par aí? Acho que, deixa eu olhar de longe aqui, porque às vezes eu me embanando todo. Não, né? O resto acaba com 3 ou com 1. Então, a probabilidade de você obter um número par, sorteando esses 6 aqui, um número favoráveis, são 2 números pares, um total de 6 números. Concordam comigo? Estão de acordo? Maravilha, Natália. 2/6. Se você quiser simplificar, você pode simplificar. Né? Divide por 2 em cima, divide por 2 embaixo, fica toda aquela coisa. Simplifica a fração. E aí você vai obter o quê? 1/3. Ótimo, tá perfeito. Na forma fracionária, tá ótimo. Mas se você quiser colocar na forma percentual, também divide 1 por 3, né? Vai dar 0,33. Aí, multiplica por 100%. Então, aproximadamente 33,33%. Tá bom? 33,33%. Tá joia? Esse aqui ficou meio estranho, mas é 1/3, tá? 1 dividido por 3. Joia? Item B, item B. Ah, tá. Deixa eu só repassar antes do item B. Por que eu fiz isso aqui, né? Então, a probabilidade, esse 2 aqui não representa o número 2, sabe? O algarismo 2. É o número de casos favoráveis. Então, quantos números pares eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2. São 2 possibilidades para mim. Então, ponho 2 aqui, de um total de 6 possibilidades. Aqui eu tenho 6 possibilidades e só essas 2 que me agradam, né? Então, a gente acabou de ver aqui que a fórmula tá aí. Agora dá para ver todo mundo, desculpem. É o número de casos favoráveis, 2 casos favoráveis, um total, nesse caso aí, de 6 permutações possíveis. Tudo bem, Andressa? Andressa. Muito bem. Isso, 2, exatamente, 2. Aqui, ó, deixa eu até colocar na mesma cor, tá? Vamos melhorar isso aqui, ó. Número par, né? Ele vai escolher ao acaso um desses números, fecha o olho e escolhe um. Tá? Qual que é a probabilidade dele ser par? Bom, a probabilidade do número ser par, né? Número ser par é o quê? A quantidade total de pares dividido pela quantidade total de números que a gente tem aqui. Tá? Beleza, Laura? Tudo jóia? A gente tem... acabou de dar a hora, hein? Hora do intervalo. A gente para aqui, faz intervalo ou termina o exercício, faz o intervalo atrasadinho e joga uns minutinhos para frente? Melhor, né? O que vocês acham? Acho que é melhor. Já estamos aquecidos aqui. Vamos terminar. Isso. Item B. Múltiplo de 3. Está acabando também já. Múltiplo de 3. Como é que a gente faz para saber se o número é múltiplo de 2, por exemplo? Se o número for par, se ele acabar em 0, 2, 4, 6, 8, né? É um número múltiplo de 2. E múltiplo de 3? Você sabe como faz para saber se um número é múltiplo de 3? Você fala, claro, Pedro, pega a calculadora. Que número você quer saber se é múltiplo de 3? Esse aqui? Eu divido 213 por 3. Ótimo. Se você não tiver uma calculadora, você vai ter trabalho. Você vai ter que fazer 6 divisões, mas é uma maneira possível.
Mas você tem critérios de divisibilidade, tá? O critério de divisibilidade por 3, tá? Por 3, o macete é o seguinte, eu tenho o número 123, tá? Por exemplo. Eu quero saber se ele é divisível por 3. Eu vou olhar os algarismos. 1, 2 e 3. O que eu faço? Eu somo os algarismos. Tá? Se você somar 1 mais 2 mais 3, dá quanto aí, moçada? Dá 6. Se você somar os algarismos e obtiver um resultado que é múltiplo de 6, que está na tabuada do 3, né? Múltiplo de 3, o 6 é múltiplo de 3. Então, o número 123 é divisível, ou, portanto, múltiplo de 3. A mesma coisa você pode fazer com 132. Soma os algarismos para ver quanto dá. 1 mais 3, 4. Com mais 2, 6. Tá? Todo mundo deu 6. Então, é múltiplo de 3, é múltiplo de 3. Na verdade, como são permutações, né, pessoal? Você só trocou a ordem dos algarismos. Todos vão dar 6, porque são os mesmos números nas posições trocadas. Então, todo mundo, se você fizer a soma aí, você vai obter 6. E 6 é o número que está aí na tabuada do 3. Então, todos são múltiplos de 3, tá? Todos são múltiplos de 3, todos. 123, 132, 203. Depois, se quiser confirmar na calculadora, pode dividir por 3 aí, para você ver que vai dar inteiro. Todos vão dar inteiro. A divisão inteira. Né? Então, todos os meus números são divisíveis por 6. Então, se eu quero calcular a probabilidade, né, o que eu faço? Eu tenho que colocar no numerador os casos possíveis, né? Olhando, então, aqui o nosso sisteminha. Quantos desses números aí, 123, 132, 321, 302, quantos deles são múltiplos de 3? Todos são múltiplos de 3. Todos os 6. De um total de quantos? De 6. De 6. 6 dividido por 6 é 1. 1 é a mesma coisa que 100%, né? Se você multiplicar por 100%, você vai obter 100%. Tá bom? Então, esse é só um critério de divisibilidade. Se você quiser dividir na calculadora ou utilizar outro critério, isso funciona para o 3, tá? Para o 3. Pensa em qualquer número. Ah, eu nasci em 1996, tá? Será que é múltiplo de 3? Soma 1 mais 9 mais 9 mais 6, né? 1996. Se der um número 3, 6, 9, 12, né? Múltiplo de 3. É porque é divisível. Se der 11, 14, 17, 5, é porque não é múltiplo de 3, tá? Para encerrar, o item C, ele pega aqui, ó, múltiplo de 5. Quais são os múltiplos de 5? São aqueles números que acabam em 0 ou 5. Ou 0 ou 5. 10, 15, 20, 25. Todos acabam em 0 ou 5. Algum desses números aqui é múltiplo de 3? Quantos deles são múltiplos de 3? De 5, perdão, né? A pergunta agora é múltiplo de 5. Quantos desses caras aqui? 123, 132, 213. Nenhum, né? Nenhum. Então você vai escrever. Nenhum é múltiplo de 5. Logo, a probabilidade, casos favoráveis, 0, não tem nenhum múltiplo de 5. Um total de 6 possíveis, nenhum é múltiplo de 5. 0 dividido por 6 é 0. Ou 0%. Agora, 0% e 0 é a mesma coisa, né? Então, os nossos resultados são 1/3, ou 33%, 1, ou 100%, né? E 0, ou 0%. Bateu, né? Tá aqui, inclusive, tem as respostinhas aqui, ó. Bom, então, bateu. Essa é a ideia, tá? Então, não tem muito segredo. Eu vou dar por encerrado aqui. E a gente retoma no segundo horário com mais poucas definições, tá? Sobre probabilidades. E vamos fazer mais exercícios. Caprichar mais nos exercícios aí. Tudo bem, pessoal? Então são 8h30 agora aqui no relógio. 20 minutos. A gente volta às 8h50. Combinado? Até daqui a pouco.